Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana, um novo tema daquilo que Jesus ensinou para nós. Ainda que tenham passado 2000 anos desde que Jesus esteve nessa terra e deixou seus ensinos, esses ensinos são tão atuais quanto foram para os seus dias. E hoje vamos aprender o que Jesus ensinou a respeito do Espírito Santo. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos olhar com muito carinho para esse importante tema. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, São Paulo, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil, desde a do Rio Grande do Norte, da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, onde mais? Brasília, Piauí, e todos estamos aqui reunidos para aprender mais a Palavra de Deus e você é o convidado para se juntar a esse grupo. Se você quiser acompanhar a temática do nosso programa, nós temos um guia que preparamos com muito carinho para você. Você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou você pode mandar um WhatsApp para o nosso número 12 98100 1615. Esse guia tem todos os temas que estamos estudando aqui e é um presente da Novo Tempo para você, tá bem? Pega a sua Bíblia então e se junte a nós agora. Nós vamos orar com as nossas Bíblias em mãos para que Deus nos abençoe mais uma vez ao estudarmos o livro sagrado. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que nos faça compreender as verdades que o Senhor deseja. Que esse Espírito também nos auxilie na aceitação da Tua Palavra. E ao aceitarmos a Tua vontade, recebamos o poder para colocá-la em prática também em nossa vida. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Pegue sua Bíblia então e vamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Vamos começar com João 14. Aqui nós temos uma promessa feita por Jesus Cristo, a promessa de enviar o Espírito. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse texto está cheio de verdades para mim e para você. Bem no finalzinho, Jesus diz assim, o Espírito, Ele estará convosco e em vós. Então, o Espírito, Ele habita no interior do ser humano. Nesse sentido, a ausência de Cristo seria um lucro para os discípulos. Porque até aquele momento, os discípulos podiam estar com Jesus. Mas enquanto os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras, os discípulos que estavam lá em Jerusalém não podiam ter a presença de Jesus. Os discípulos que estavam lá na Galileia não podiam ter a presença de Jesus. Porque Jesus, enquanto homem, estava circunscrito a um corpo humano e a uma geografia. Mas agora, quando ele promete o Espírito Santo, ele diz, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês e vai estar em vós. Então, se Cristo é Deus conosco, o Espírito é Deus em nós. O Espírito habita o interior do ser humano. E há uma outra verdade interessante nesse texto, quando Jesus diz assim, Ele vos dará outro Consolador. Você sabe que na língua grega nós temos duas palavras para outro. Em português é apenas outro, né? Mas em grego não. Em grego você tem a palavra allos e a palavra héteros. Então, se eu quiser dizer alguma coisa, ou uma outra coisa que seja da mesma espécie, eu usaria a palavra allos em grego. Mas se eu quiser usar uma expressão para algo diferente, eu vou usar outro héteros. É uma coisa muito simples de se entender, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, esses dois vasos aqui do nosso cenário, tão belamente composto. Aqui eu tenho dois vasos. Mas esses vasos são allos ou são héteros? O que você acha?
Eles são héteros por um detalhe, o tamanho. Mas é da mesma cor, né? Mas não do mesmo tamanho. Ele tem a mesma essência, a mesma cor, mas não são do mesmo tamanho. Não são a mesma coisa. E se olhar para esses outros dois vasos aqui, eles são o quê? Eles são malós, porque eles são da mesma essência, da mesma cor e dos mesmos tamanhos. Então isso é outro na língua grega. Se eu quiser falar de um outro diferente, eu uso héteros. Se eu quiser falar de um outro igual, eu uso alós. E quando Jesus diz assim, eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar outro Consolador, Jesus disse, Ele é alós, Ele é igualzinho a mim. Isso quer dizer que o Espírito Santo é igual a Cristo e Cristo é igual ao Pai. Então nós temos na Trindade 3 seres que têm o mesmo poder, a mesma onisciência, a mesma sabedoria, os mesmos propósitos, porque são seres iguais. Aqui está um exemplo de canetas, né? Eu tenho 2 canetas diferentes, tenho 2 canetas iguais, isso é alós e héteros para os gregos. Quando você vai para a Bíblia, você descobre que os mesmos atributos que a Bíblia coloca para Deus e para Cristo são aplicados também para o Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente, é onipresente, ele é onipotente e, inclusive, ele pode ser blasfemado. E nós vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito dessa blasfêmia contra o Espírito Santo. Assim, a Bíblia prega um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos na história bíblica vários momentos em que eles se manifestam. Se você for aqui para o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ter ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito criando o mundo. Porque lá diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico diz, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. E a palavra Elohim é plural de El. Então, se você for traduzir ao pé da letra, deveria ser, no princípio criou deuses, os céus e a terra. Porque o Elohim de Gênesis 1 é uma referência já a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você vai se lembrar que Paulo diz que todas as coisas foram criadas através de Jesus Cristo. Ele é o agente da criação. E em Gênesis 1, verso 3, diz que quando Deus criava todas as coisas, o Espírito pairava sobre as águas. Então ali você tem Deus Pai, tem Deus Espírito e tem o Deus Filho que é o agente da criação. Quando você vai para o batismo de Jesus, você tem mais uma vez uma manifestação clara da Trindade. Você tem o Deus Filho sendo batizado, você tem o Deus Espírito descendo como pomba, vindo sobre Cristo, e você tem o Deus Pai que vai dizer lá do céu, e a voz será ouvida, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus fala do céu, o Espírito desce em forma de pomba, e o Deus Filho está sendo batizado. Quando você olha também para a fórmula batismal do Evangelho, nós somos orientados a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são inúmeros os textos que apresentam um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. José Luiz, ou, não José Luiz, né? José Alexandre. José Alexandre. Lendo aqui João 16, eu fiquei com uma dúvida. Pois não. João 16 diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, né, a fim de que esteja para sempre convosco. A ideia que se dá, a primeira ideia que eu tive aqui, é que o Espírito Santo só surgiu quando ele invocou o Espírito Santo. E agora você acabou, né, de nos ensinar de que o Espírito Santo sempre existiu porque ele é exatamente igual a Deus, ele é um fracionamento de Deus. E eu não consigo entender isso, porque como é que efetivamente eu vou rogar por o Espírito Santo vir, né, junto aos, né, para consolar os apóstolos, se ele já existe? É verdade. Eu queria entender um pouco isso. Ok. Na realidade, não se trata da passagem da existência do Espírito, ele sempre existiu. O que está acontecendo agora é que, em relação ao homem e ao plano da salvação, a Trindade assume funções específicas.
Em relação ao plano da salvação, Deus Pai é o que envia, Deus Filho é o enviado e Deus Espírito é o consolador. Cada um deles desempenha papéis diferentes. Então, Cristo sempre existiu, porque Ele é Deus, Ele é eterno. Mas, em algum momento da história, Ele nasceu de uma virgem. Ele se encarnou. Então, Ele agora veio viver a nossa vida. E por 33 anos Ele esteve aqui na Terra. Quando Cristo está para morrer e está para voltar para os céus, Ele vai dizer, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o outro Consolador. Então, o Espírito que já existia, ele passa a desempenhar uma nova atividade, uma nova função a partir da ascensão de Cristo. Tanto é que Cristo morreu na sexta, ressuscitou no domingo e disse para os discípulos assim, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá aguardando a promessa do Pai. E aí depois que os discípulos estavam lá orando por 10 dias, veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, o que foi o Pentecostes lá em Atos capítulo 2? É o início da atuação do Espírito Santo. Nós chamamos de dispensação do Espírito. É uma nova forma do trabalho do Espírito Santo. Você vai encontrar o Espírito de Deus em todo o Antigo Testamento. Só que a ação do Espírito no Antigo Testamento é uma ação de fora para dentro. No Novo Testamento é uma ação de dentro para fora. Se você pegar, por exemplo, na construção do tabernáculo de Moisés, havia 2 homens, Aualel e Ualibe. O Espírito Santo veio e capacitou eles para um serviço na construção do santuário, que tinha a ver com o preparo das cortinas, das peças do santuário. O Espírito os capacitou. Só que agora, no Novo Testamento, na dispensação do Espírito, ele não só capacita as pessoas, como ele vem habitar com as pessoas. Então, no passado, ele capacitava. Agora, ele vem como representante da divindade para atuar no ser humano, dentro dele, e a partir daí está com a humanidade até que Jesus volte. Então, cada um deles desempenha um papel em dado momento da história. E esse é o papel que o Espírito Santo desempenhou, ou desempenha, né, a partir da ascensão de Cristo. Renato? Pastor, já me disseram, chegaram a me dizer que o Espírito Santo era um poder de Deus, né? Pelo fato dele não ser citado em alguns versos da Bíblia que tiram e buscam ali um alicerce naquele verso que eu creio que não exista, porque o Espírito Santo, eu tenho a convicção que ele reina, está em nós e sempre está a nos consolar, né? Então, lá em Apocalipse, quando João foi arrebatado, ele tem a visão do trono do Cordeiro e tem a visão do trono de Deus. E não é citado o Espírito Santo, cita 7 Espíritos de Deus, né? Mas não fala o nome exatamente do Espírito Santo. Então, pelo fato de João ter sido arrebatado depois da ida de Jesus, o Espírito Santo veio para a Terra. Na hora que ele teve essa visão, o Espírito Santo estava na Terra, naquele momento que ele teve a visão, no Apocalipse? Essa é a pergunta. Estava, até porque a obra do profeta, né, é desenvolvida e eles escrevem sob a inspiração do Espírito Santo. Então, aquilo que o Espírito começou lá no tempo de Moisés, que era capacitar o profeta a escrever, continuou no Novo Testamento. E foi esse mesmo Espírito que capacitou Moisés, Elias, capacitou João para escrever o Apocalipse. O Espírito já estava aqui. E desde a ascensão de Cristo, que foi no ano 31, o Espírito já atuava como representante do Pai, né? Como aquele que viria a morar com os discípulos e nele. Isso já está acontecendo nos dias de João. Agora, a grande dificuldade que alguns têm com relação ao Espírito Santo é que o Espírito Santo ele tem uma função clara de exaltar a Cristo e levar as pessoas a Cristo. Então, a obra do Espírito Santo não é ele se apresentar para a humanidade. A obra do Espírito é ele convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador. Então, a obra de Cristo, a obra do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de acordo com João 16:8. A obra do Espírito Santo também é exaltar a Cristo como aquele que morreu e é agora o Salvador da humanidade.
É por isso que você não vai encontrar um trono para o Espírito, por exemplo, no Apocalipse, que a posição básica dele é a posição de servo. É aquele que está por detrás das cortinas fazendo as coisas acontecer. A gente usa até uma expressão assim, o Espírito Santo é por demais humilde e não quer aparecer enquanto ele exalta a obra que Cristo fez. Aqui em João 16, 13, fala, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, esse papel do Espírito Santo ele está exatamente na terra para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E quando é que Cristo é glorificado? Quando as pessoas o aceitam como Salvador, compreendem a obra que ele fez e se entregam a ele. E isso acontece mediante a ação do Espírito Santo. Então, por demais, é um ser humilde e que não está aí debaixo dos holofotes. O trabalho dele é um trabalho de bastidores, para que o Filho de Deus seja exaltado. Então, esta é a obra do Espírito que ele faz hoje, no coração do pecador. E ele faz o quê? Ele leva a pessoa a Cristo. Essa é a função. Milka? Pastor, o senhor mostrou que o Espírito Santo ele estava presente na criação, logo depois no Antigo Testamento capacitando para a construção de certos artifícios do tabernáculo. Do tabernáculo, isso. E depois, no Novo Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo ele começa a atuar através das línguas para que eles possam evangelizar. E eu gostaria de saber se no dia de Pentecoste que ocorre a dispensação do Espírito Santo, essa ocorrência ela estava condicionada à vinda de Jesus à Terra e à morte dele, para que depois ela pudesse ocorrer? Claro, estava tudo condicionado. Havia um plano da salvação estabelecido, havia um momento exato em que Cristo viria à Terra, nascer, haveria uma data marcada para ele ser batizado, uma data da morte dele, e quando você estuda o profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, lá você encontra claramente que a data do ano, o mês, o dia e até a hora de Cristo foram marcadas. Então havia uma data para ele morrer. E Cristo mesmo disse que ele iria ao Pai e se ele não fosse, o Espírito não viria. Então ele condicionou, se eu não for, o Pai não enviará o Espírito. Então em cada momento um ser da divindade atua para o bem e para a salvação do ser humano. Então a vinda do Espírito estava condicionada ao ministério e à morte de Jesus. E quando a gente estuda com mais profundidade esse tema, a gente percebe que todo esse trabalho realizado por Cristo e pelo Espírito Santo estava prefigurado lá no santuário em Israel. Tudo que acontecia lá no santuário era um tipo daquilo que aconteceria em nossos dias, da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo. Vamos ler então mais alguns textos falando sobre o momento em que Jesus cumpre a promessa de enviar o Espírito Santo. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora o quê? Dado, porque Jesus não havia ainda sido o quê? Glorificado. Então Cristo morre, ressuscita, vai aos céus e quando ele é glorificado, é aí que o Espírito Santo é enviado. E quando é que Cristo foi glorificado? No mesmo dia de Pentecostes, porque ele é glorificado e envia o Espírito à terra. Um outro texto, João 20, 22, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui está Cristo dando o Espírito aos discípulos mais uma vez. E Atos 2, 4 é o momento que você mencionou, lá em Pentecostes, quando eles recebem o Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós temos duas perguntas aqui, vamos para o intervalo e quando voltarmos, vamos avançar com esse tema, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo mais a respeito do Espírito Santo. Quando terminamos o primeiro bloco, tínhamos algumas perguntas. Vou começar com a Albânia. O pastor, quando o senhor falou aí, né, que o Espírito Santo, que ele fica tipo nos bastidores. Eu acho diferente. Pois não? Eu acho que o Espírito Santo, as pessoas hoje, né, as igrejas colocam realmente o Espírito Santo assim, né, como vamos dizer assim, um pneu de estepe, por exemplo, não sei, né, mas eu acho que ele tem um papel muito além disso aí. Por quê? Igual aquele exemplo que eu estava dando para o senhor antes, que qualquer coisa que você faz, que você sente que uma vozinha fala com você, que é o Espírito Santo. Então, ele tem um papel muito importante aqui na Terra. Eu não estou falando que o senhor falou, estou falando que a gente vê. No dia a dia as pessoas falam Jesus, Deus. Nós sabemos que são a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é o Pai. Nós temos Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo. Eles são uma só, que antigamente, né, muita pessoa faz uma confusão nisso aí. Mas eu acho que o papel do Espírito Santo é muito deixado como assim, como segunda, como uma coisa de segunda, entendeu? E eu acho que o papel do Espírito Santo, ele é assim, eu acho que as igrejas, os cristãos deveriam colocar mais em ênfase, porque ele é muito importante aqui na Terra. É tanto que lá, não sei se em Apocalipse, ou o próprio Jesus que falou, que ia chegar um tempo que ele ia retirar o Espírito Santo aqui da Terra, né? Então, assim, eu acho que as igrejas deveriam não ver o Espírito Santo só assim, o Espírito Santo, não só as igrejas, os irmãos mesmo, né? E eu acho que o papel do Espírito Santo deveria ser mais enfatizado, a importância dele estar nos orientando todos os dias, né? Ir ali com a gente, a presença dele no carro, na hora que você levanta. Então, assim, você entendeu? Que eu queria fazer a ênfase dada para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao fato de dizermos que ele atua mais nos bastidores, não minimiza a importância do seu trabalho. Até porque nós estamos estudando um tema só sobre o Espírito Santo, certo? Até porque, vamos ver hoje ainda, o único pecado que não tem perdão, disse Cristo, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a obra do Espírito ela não pode ser minimizada. Quando usamos a expressão que ele atua nos bastidores, eu vou dar um exemplo para você. Você já assistia antes o programa Bíblia Fácil, antes de vir para cá participar das gravações. E você via lá o pastor Arilton todo sábado, outro dia que você assistisse. Mas você não está vendo, por detrás da câmera, um rapaz que está ali, filmando. Você não está vendo um rapaz que está lá em cima no Twitter, dando um play, fazendo um corte de imagem. Agora, vamos pegar, quem está com a gente hoje aí é o Nério, né? Vamos pedir o Nério para sair do Twitter lá agora. O que vai acontecer se ele sair do Twitter? Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Se não tiver alguém para dar um rec lá em cima, para gravar, para fazer o corte, para preparar o sinal para que ele chegue nas pessoas. Então, é importante eu estar aqui e apresentar o conteúdo? É. Agora, o que acontece se eu estou aqui com todo o conteúdo pronto, mas nos bastidores não tem alguém para fazer a gravação? Não acontece nada. Então, o trabalho de bastidores, ele é tão importante quanto aquele que está sendo exaltado, no caso que Cristo é o exaltado e o Espírito é o que exalta a Cristo. Então, essa visão é importante a gente ter. E a obra do Espírito Santo tem que ser de fato enfatizada. Precisamos. O problema é que as pessoas hoje enfatizam a obra do Espírito Santo de uma forma errada. E esse que é o problema. Como eles estão dizendo que o Espírito trabalha, não é a forma como ele trabalha. E hoje, basicamente, em muitas igrejas, o Espírito Santo é buscado apenas para as pessoas falar línguas estranhas. E se restringe a isso aí. O Espírito Santo é aquele que me ajuda a falar línguas estranhas. Não tem nada disso na Bíblia. O Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem outras línguas, que eram línguas faladas. Você vai encontrar em Atos 2 o adjetivo materno, línguas maternas. Eram línguas faladas. Não era a confusão que você vê hoje em dia. E a obra do Espírito não é só isso. Jesus exaltou, né, falando que o Espírito, quando viesse, ele convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Quer dizer, se ele quem convence o pecador, o trabalho dele é indispensável. E eu disse em outro programa aqui, né, que nenhum pecador se arrepende senão pela ação
do Espírito Santo. Então, se você tirar o Espírito Santo, desmontou-se o plano da salvação. Mas a minha pergunta não foi em relação ao que o senhor falou só, não. Uhum. Não foi o que o senhor falou que ele está no bastidor. Eu estou falando assim, de muito tempo que eu observo. Igual o senhor falou, às vezes as pessoas se reúnem só para aquilo. Uhum. E em relação a isso, não. Eu estou falando assim, em relação a um todo que você vai na pregação, na igreja, que você ouve, entendeu? O Espírito Santo é igual o senhor falou, para aquilo. Mas eu estou falando assim, de uma forma lato sensu, o Espírito Santo, a importância dele, entendeu? Claro. O senhor entendeu agora? Não foi que eu acho que ele está nos Não, eu entendi sua questão. Isso, e tanto é que a gente está vendo aqui vários textos da Bíblia que dão ênfase ao Espírito, à sua personalidade, né? Vamos ler um aí que é possível você mentir para o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo. Já vimos que ele é onisciente, que ele é onipotente, onipresente, ou seja, todos os atributos da divindade ele possui. Então a Bíblia tem centenas de textos falando sobre o Espírito. E a gente tem que aprender mais e mais disso. Milka? Voltando à questão da atuação do Espírito Santo ao longo da Bíblia. Uhum. Não querendo colocá-lo... como dizer, definir a função dele, tanto em questão da função e do tempo, né? Mas, quando se fala em línguas estranhas, que começa em Atos 2, hoje em dia isso é muito mal entendido, né? A atuação do Espírito Santo. Então, posso entender que a atuação do Espírito Santo para poder fazer com que as pessoas falassem línguas estranhas, para poder difundir o Evangelho, isso foi restrito mais ao tempo de antigamente. Hoje em dia, não mais, né? Porque quando eu li Atos 2, eu também tinha entendimento de que o Espírito Santo ele atuava fazendo que você falasse línguas estranhas, dessa forma. E esse, para mim, antigamente, meu entendimento era o batismo com o Espírito Santo. Então, quando eu fui ler Atos 2, e como você falou, quando eu li ali línguas maternas, então eles começam a entender. E na língua deles. Então, eu falei, peraí, não é exatamente isso que nós vemos hoje em dia. Então, eu queria saber se essa questão, que hoje é tanto exaltada e até delimitada, que a atuação do Espírito Santo é línguas estranhas, hoje a gente observa isso também, ou só antigamente? Ele trabalhou assim como ele só capacitou. Não só capacitou, mas assim como ele capacitou para manutenção do tabernáculo no Antigo Testamento, e depois ele vai influenciar para poder falar línguas estranhas. Hoje em dia a gente vê isso também, ou foi só antigamente? Falar em só línguas é restringir muito o assunto. O Espírito Santo foi dado para vir com uma missão especial. Qual foi a missão do Espírito? Convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, exaltar a Cristo, levar o crente a ser um proclamador do Evangelho, conduzir as pessoas a toda a verdade. Ele veio para distribuir dons espirituais. Paulo diz que os dons espirituais são dados a cada um segundo o Espírito deseja. Quem dá os dons é o Espírito. Dom de línguas é um dom dos cerca de 30 que a Bíblia menciona, e a listagem ainda não é exaustiva. Não é que existam só 30 dons. Paulo menciona cerca de 30 dons, mas existem outros. E todo dom é dado mediante a atuação do Espírito Santo. Então, os dons dados no Pentecostes inauguraram a ação do Espírito. E esses dons têm que estar com a igreja até o final dos tempos. Então, todos os dons que a igreja apostólica experimentou e vivenciou, eles estão em todas as épocas disponíveis para a igreja cristã. E você vai encontrar muitos relatos de pessoas na história que receberam o dom de línguas. Agora, que dom de línguas é esse? Você vai encontrar um missionário que chega na África e tem que pregar para uma tribo lá numa remota floresta, e daqui a pouco todos os índios estão entendendo a ele. Por quê? Porque o Espírito Santo deu a ele a capacidade de falar no dialeto daquele povo que ele nunca havia estudado. Isso é dom de línguas. Agora, eu começar a dizer um monte de coisa que ninguém entende, isso nada tem a ver com dom de línguas. Não é o único. Lá você vai encontrar dom de línguas, dom de profecia, dom de discernimento, dom de administração. São vários dons. Então, o Espírito Santo trabalha todos os dons com os membros da igreja para que a igreja cresça espiritualmente até a estatura da medida de Cristo. Então, esse assunto é essencial. E em Efésios 4 você tem essa questão. Então, Efésios 4 é um dos melhores textos do Novo Testamento para a gente entender isso.
o Espírito capacita os crentes, eles com os dons desenvolvem ministérios, até que todos os membros atinjam a perfeita unidade da estatura de Cristo. Essa é a palavra que Paulo usa lá em Efésios 4. Então a função do Espírito é muito importante e não é restrita a uma ação apenas. Envolve toda a vida da igreja. Ok? Renato? Pastor, a última pergunta para tirar todas as dúvidas. Uhum. A gente vimos que lá em Gênesis e em tantos outros textos o Espírito está sempre presente, né? E aqui em Isaías 44, 24, diz assim: Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. No caso, teria como não existir a Trindade pelo fato de existir esse verso bíblico e tantos outros que não citam a Trindade? Não. Essa expressão, eu sou o teu único Deus, ela não aparece só, ela aparece em todo o Antigo Testamento. Então, quando Deus deu orientações a Moisés, Moisés foi claro em dizer: olha, eu sou o Deus de Israel, Senhor teu Deus, sou o Deus único a quem vocês vão adorar. A palavra único na língua hebraica, ela aceita uma pluralidade. Então, o conceito de Yakid ou Yashid, como alguns chamam, significa uma unidade na diversidade. Você quer ver esse conceito? Deus falou assim: o homem vai deixar a sua mãe e o seu pai e vai se unir a uma mulher. E ambos serão uma só carne. Quer dizer, então, que um casal, né, eles são uma só carne, mas eles são duas pessoas. Isso é o conceito de pluralidade. Então, na Trindade acontece a mesma coisa. É um único Deus, porque se fosse três, seria politeísmo. Só que é um único Deus e é plural. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim como Deus juntou o homem e a mulher e eles se tornaram uma única carne. Mas essa única carne tem o homem e tem a mulher. Assim acontece com a Trindade. Então, todo o texto da Bíblia que diz que Deus é único, ele é único na sua essência, único no seu poder, no seu propósito. Mas esse Deus único, existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por que não é politeísmo? Porque eles são únicos em tudo. A mesma ideia, o mesmo propósito, o mesmo poder, etc, etc. A igreja cristã, nos primórdios, quando discutiu esse tema, eles falavam sobre três hipóstases numa mesma ousia. Três seres distintos da mesma essência. Então, tudo que um é, o outro é e o outro é. Mas são seres distintos. Então, essa é a visão hebraica, né? Que nós, do mundo ocidental, temos dificuldades em entender certas coisas. Isso também se dá com o assunto da alma. As pessoas acham no mundo ocidental que nós temos uma alma. E essa alma, em algum momento, pode sair de dentro do corpo. A ideia hebraica é que o ser humano é um ser holístico. Ele é uma alma. E quando morre, a alma deixa de existir. Mas essa ideia não é fácil de entender porque é uma ideia do hebraico, da mente hebraica, e a Bíblia trabalha com esses conceitos abstratos. Mas vamos voltar a essa questão da alma, por exemplo. Ok? Ok. Podemos avançar então? Em Jerusalém, Cristo cumpriu a promessa e enviou o Espírito Santo. Em Atos 2, nós temos esse momento marcante onde começa uma nova fase da atuação do Espírito. Qual seria a sua obra? Jesus falou: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Albânia, está o papel do Espírito Santo como professor, aquele que ensina. Ele vos fará conhecer ou vai vos ensinar todas as coisas. O Espírito tem um papel também pedagógico. Ele é o didaskalós, aquele que ensina, ele é o mestre. Jesus disse mais: quando ele vier,
ele vai conhecer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence. Nenhum ser humano se arrepende senão pela ação do Espírito Santo. Se não for pela ação do Espírito, não há arrependimento. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa é a função do Espírito, nos guiar a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Um texto que você leu, Renato. A função do Espírito é nos conduzir aonde? Toda a verdade. E quando você se submete à Bíblia, os ensinos da palavra, quando você pede a orientação de Deus para aprender mais e mais, o Espírito te conduz a toda a verdade. E esse é um ponto-chave aqui no programa. Nós estamos aqui para conhecer toda a verdade. O que você vai fazer com essa verdade quando você descobrir? Eu não sei. Mas a nossa função é te apresentar toda a verdade. Se até que você cria que o Espírito Santo, por exemplo, não é Deus, você tem que saber toda a verdade. E o Espírito Santo é Deus. Tem um texto, eu não sei se eu coloquei aqui nos meus slides, mas eu queria que você lesse comigo em Atos capítulo 5. Dê uma olhadinha em Atos capítulo 5. Olha que linda passagem a respeito do Espírito Santo. Página 731, 731. Atos capítulo 5 tem a história de Ananias e Safira. Um casal, né? Que no tempo da igreja apostólica, eles quiseram ajudar a igreja. Então, olha o que diz o texto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositando aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Conservando parte do valor do campo. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes a homens, mas a quem você mentiu? A Deus. Então Pedro diz assim, você mentiu para o Espírito. Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então o Espírito é Deus. Não é uma força ativa, ele é Deus. Ele tem todo o poder que o Filho tem. Ele tem todo o poder que o Pai tem. Milka? Pegando esse gancho, o Espírito Santo, ele tendo todo o poder que o Pai tem e que o Filho tem, e eles todos possuem os mesmos atributos espirituais, porém, devido à expressão gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ele é muito vinculado quando a gente está num momento de muito sofrimento. Sendo assim, é certo orar ao Espírito Santo ou devo orar só a Deus? Nós vamos ter um tema que vai falar sobre oração, o que Jesus ensinou sobre oração. E nós vamos aprender que a gente, quando ora, deve orar a Deus. Oramos a Deus em nome de Cristo. E quem leva a oração? O Espírito. Então, quando você ora, você envolve a Trindade. Mas vamos ver com detalhes isso, ok? Então, meus queridos, o Espírito tem todas essas funções anunciadas aqui pelo próprio Jesus Cristo. Segundo Jesus, para qual pecado não há perdão? E aqui está a importância, né, do Espírito Santo. Jesus disse, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmias contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Quem mais ressaltou a importância da obra do Espírito do que Cristo? Olha o que Cristo está dizendo. Se você blasfemar contra mim, você pode ser perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito, você não será perdoado. Então aqui está o pecado imperdoável. E o que é esse blasfemar contra o Espírito? Não é simplesmente você, em um momento ou outro da sua vida, dizer que você não acredita em Deus. Não. Blasfemar contra o Espírito tem a ver com resistir ao Espírito. Resistir ao Espírito a tal ponto que você se coloque num ambiente onde você não consiga mais ouvir a voz dele. É a insistência num pecado conhecido. E você insiste tanto no erro, a tal ponto que você não mais ouve a voz do Espírito.
E se você não ouvir o Espírito, não é possível arrependimento, porque todo arrependimento só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu conheço muitas pessoas que me falam, eu não preciso de Deus, eu mesma sou o meu Deus. E se eu comento, por exemplo, né, que eu vou à igreja, me faz bem, né? Estou aprendendo muitas coisas, estou levando as minhas filhas, estou indo com o meu marido, é um momento onde a gente está edificando o nosso lar, tá levando as minhas filhas, as nossas filhas também, para aprenderem, né, sobre Deus. Eu escuto muito, né, as pessoas, mas não adianta uma pessoa falar isso para você, né? É você que tem que seguir por você mesma. Então, essa pessoa que toda hora que você tenta conversar com ela e ela coloca, né, que não existe Deus, né, que não existe igreja, que não existe seita nenhuma, culto nenhum, que vai fazer com que você seja um ser humano melhor, com que você se desenvolva, essa pessoa ela está blasfemando contra o Espírito Santo? Eu acredito o seguinte, ela está resistindo ao Espírito. Mas a expressão, aquele que blasfemar contra o Espírito, não tem a ver com uma única fala que o ser humano faz. Tem a ver com uma história de vida que a pessoa leva. Até chegar a um ponto em que ele se coloca fora do alcance da graça de Deus. Então, a blasfêmia contra o Espírito não é em um momento. É uma história de rejeição. Então, quem fala em um momento ou outro, e até fala várias vezes, isso não significa que ele tenha blasfemado. Ele terá blasfemado quando o Espírito Santo tiver trabalhado no coração dele e impressionado de tal forma com a verdade, e ele relutar e relutar e relutar. E esse limite da paciência divina é só Deus quem sabe qual é. Nenhum ser humano pode estabelecer isso. Então, nós nunca saberemos essa pessoa que cometeu o pecado contra o Espírito Santo e essa não cometeu. Nós nunca saberemos, porque esse limite é Deus quem estabelece. Então, só Deus sabe. Mas olha o caso de Saul. Saul foi rei em Israel, o primeiro rei a ser ungido, um homem que atuou debaixo da influência do Espírito Santo em algum momento do seu reinado. Depois Saul resiste à voz do Espírito completamente e Saul chega a cometer esse pecado, porque o Espírito o abandona. E isso leva depois até o suicídio. Então, nós temos claros exemplos na Bíblia de pessoas que não se submeteram ao Espírito, mas isso dura uma vida, isso é uma história. E é bom você tocar nesse ponto, que tem muita gente por aí que tem a pulga atrás da orelha se perguntando, será que eu cometi esse pecado? Será que eu não devo jogar então tudo para o alto, então, já que eu cometi o pecado? Eu acho que o fato de estarmos aqui estudando a Bíblia e o fato de você estar aí conectado com a gente é uma prova de que o Espírito Santo não abandonou você. Ele tem atuado no seu coração. O fato de você se voltar para as coisas religiosas em algum momento, ou de você ouvir uma voz lá no interior falando com você, é prova que o Espírito Santo está atuando. Então não tenha medo de ter cometido esse pecado. O nosso medo tem que ser em permanecer no pecado, rejeitando constantemente a graça de Cristo, porque a gente pode chegar a um ponto de se colocar além do limite ou do alcance de Deus. Não que Deus não possa alcançar em todos os locais, mas nós nos restringimos pela nossa negação em receber a influência dele. Ok? Ok. Percebam vocês que coisa bela. O que significa então essa blasfêmia contra o Espírito? É você resistir, resistir, resistir. Agora, se o Espírito tem falado conosco, se de alguma maneira ele tem atuado em nosso coração, é porque nós não cometemos esse pecado. E ele está aí, apelando para mim e para você constantemente, para que nós voltemos a Cristo, para que nós andemos nos seus caminhos. Por isso, amigos, eu queria terminar com esse texto de Lucas. Nós devemos buscar pelo Espírito. E Jesus declarou assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Jesus faz uma comparação interessante. Vocês que são pais, não gostam de dar boas coisas para os filhos? Imagine o Espírito Santo. O Pai quer dar isso para vocês.
Então, o Pai sempre deseja que todos nós tenhamos o Espírito, que sejamos cheios do Espírito. Bom, aí estão 2 dos meus filhos. Eu tenho 3 hoje. E eu fico pensando, né? O que essas crianças pedem para a gente que a gente não atende? A gente faz tudo que está ao alcance e às vezes até dá um passo mais largo do que a perna, para não frustrar, né? Para tentar atender, para tentar ajudar. Então, um pai e uma mãe que ama o filho, a filha, a gente quer dar de tudo para eles. É uma disposição natural. Imagine Deus, quanto Ele não deseja também dar o Espírito para nós. Agora, o grande problema é que a gente não pede, a gente não clama, a gente acha que o Espírito Santo não deve ser buscado, né? Mas Jesus foi claro em dizer que nós devemos buscar esse Espírito. Por isso, a decisão nossa de hoje deveria ser: creio no Deus Espírito Santo como meu consolador, amigo e ajudador. Buscarei receber seu batismo diário e ajudar outros também a conhecer mais de Jesus. Essa deve ser a decisão nossa hoje. Buscar pelo batismo diário do Espírito, partilhar as verdades da palavra com outras pessoas. Ser susceptível à influência e à voz desse Espírito. Nós vamos ter mais uma música agora, e enquanto nós ouvirmos essa canção, eu queria que você pensasse: qual é o contato que você tem com esse Espírito? Você tem ouvido a voz dele? Você tem sido susceptível aos seus apelos, aos seus reclames? Você compreende bem o papel do Espírito Santo na Bíblia? Está claro a função dele para você, que ele é o próprio Deus. E esse Espírito nos ama e deseja também se relacionar conosco. Por isso, ao ouvir essa canção, eu queria desafiar você a buscar, a receber, a ter o batismo diário desse Espírito na sua vida. Pense nisso agora. Nossos dias, sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito sopra, uma chama viva
Obrigado, Carol. Você já experimentou na sua vida clamar por esse Espírito, para que Ele te ajude, para que Ele te conduza na sua história, na sua experiência cristã? Nós encontramos nas páginas desse livro homens que foram repletos desse Espírito. Você se lembra dos profetas Elias e Eliseu? Um dia Elias foi tomado numa carruagem de fogo. E Eliseu pediu para ele: dá-me porção dobrada do teu Espírito. E quando Elias foi assunto aos céus numa carruagem de fogo, Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. E Eliseu, cheio desse Espírito, como Elias, realizou grandes milagres para o bem das pessoas, para o progresso da causa de Deus na terra. Quando chegamos no Novo Testamento, você tem homens cheios do Espírito, como Pedro, Paulo, Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um dos diáconos da igreja primitiva, um homem cheio do Espírito Santo. E por causa desse Espírito, em pregar as pessoas, em alertar a respeito da verdade, em condenar o erro, ele foi até apedrejado e morreu como mártir. Mas ele aguarda a volta de Cristo e a ressurreição dos salvos, porque foi alguém cheio do Espírito, comprometido com Deus. Deus espera que nesses dias se levantem homens e mulheres sedentos desse poder. E quando nós tivermos homens e mulheres sedentos desse poder, o poder virá. E quando o Espírito vier, a igreja atual voltará ao zelo e fervor muito maior do que a igreja primitiva. Porque a promessa que nós temos é que o Evangelho não vai terminar com menos poder do que ele começou lá no Pentecostes. E os sinais vistos no Novo Testamento, realizados pelos apóstolos, os filhos de Deus nos últimos dias realizarão coisas maiores. Então está prometido para mim e para você que nós receberemos esse poder e faremos sinais maiores do que os discípulos fizeram. Já pensou que extraordinário? Fazer sinal maior que os discípulos? É o que está prometido para mim e para você, se buscarmos esse poder. Eu li certa vez, nunca me esqueço, de que algumas igrejas nos Estados Unidos, eles estavam tentando buscar um pregador e alguém disse assim: vamos trazer o pastor Moody para ser o pregador. E alguém se levantou na reunião e disse: mas Moody prega quase todo ano. Ele tem um monopólio do Espírito Santo? Só se convida a ele? E alguém disse assim: Moody não tem o monopólio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o monopólio de Moody. Por isso que ele é convidado quase todo ano. Então o Espírito Santo não é para ser usado. Você não usa o Espírito. É o Espírito que usa você. Não é você que tem que ter o monopólio do Espírito. Isso não é possível. Mas é o Espírito que tem que ter o nosso monopólio. Ele tem que nos conduzir. Ele tem que nos dirigir em todas as circunstâncias. E que privilégio nós temos essa promessa e podemos clamá-la, buscá-la na palavra de Deus. Vamos orar por isso agora? Pai Santo, obrigado pela promessa do Teu Espírito. Obrigado pela disposição que há em Teu coração de conceder-nos esse Espírito, muito mais que os pais que desejam boas coisas aos filhos. Por isso, nesta hora, ao elevarmos nossa fraca voz até o Teu trono de graça, queremos clamar por esse Espírito, que Ele venha em resposta às nossas orações, que Ele venha, Senhor, para nos ajudar em nossas lutas espirituais, que Ele venha para nos fortalecer, que Ele venha para dar sentido à nossa vida, que Ele venha para nos convencer daquilo que é errado, mostrar-nos o caminho da verdade e, sobretudo, que Ele seja o nosso Consolador, o Paráclitos, aquele que está ao lado sempre para ajudar. É esta a nossa oração hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia do Bíblia Fácil de hoje. Lembrando que semana que vem a gente se encontra para mais um estudo. Que Deus o abençoe e até lá.